Irmãos, boa noite, saúdo a todos com a paz do Senhor, graça e paz a todos vocês que estão nos acompanhando. Mais uma vez, dando sequência aqui ao estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus. Hoje, o texto está no capítulo 8, Mateus capítulo 8, do verso 1 até o verso 17, o tema é o seguinte: Jesus cura as enfermidades e as dores. Então eu te convido à leitura da palavra e te convido também ao estudo dessa passagem bíblica usando o método indutivo. Observação, interpretação e aplicação na nossa vida. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito nos ajude. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, nos ensine, nos oriente, nos conduza, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, perguntas de observação. Esse texto é um texto mais longo, né? São 17 versículos, capítulo 8, de 1 a 17. Algumas perguntas aqui nessa primeira etapa do método, que são as observações. Então te convido a fazer observações. O que chama a sua atenção nesse texto? Coloquei algumas questões aqui para nos auxiliar. Primeiro, em uma dessas curas, Jesus tocou na pessoa, apesar de ser proibido pela lei de Moisés. Qual foi esse caso? Em qual caso Jesus tocou no doente? E era uma situação que não era permitido tocar no doente. Qual é esse caso? É o caso do leproso, está aí no verso 3, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Então Jesus tocou numa pessoa doente. Para a cultura da época isso era proibido, né? É uma doença contagiosa. Jesus tocou no leproso e falou para ele: Eu quero, fica limpo, fique limpo, né? Outro ponto aqui, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 e 41, qual era a postura do leproso e qual foi o sentimento de Jesus? Então aqui o texto fala que Jesus tinha acabado de terminar o sermão da montanha e as pessoas estavam maravilhadas com a autoridade de Jesus. Assim que ele desce daquele monte e conclui aquela grande pregação, que foi o sermão do monte, sermão da montanha, Jesus faz várias curas para comprovar que realmente ele tinha autoridade. E a pergunta é essa: qual foi a postura desse homem doente, esse que estava com lepra, a atual hanseníase, né? Qual foi a postura dele ao chegar perto de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos?
Então, se você for lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 40 e 41, você vai ver que a postura dele é que ele chegou a Jesus de joelhos. Ele estava de joelhos na presença de Jesus, adorando Jesus. Porque aqui em Mateus, no verso 2, diz assim, ó, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o. Então ele estava adorando Jesus e, conforme o relato de Marcos, estava de joelhos. E qual foi o sentimento de Jesus em relação a essa pessoa doente? Também lá em Marcos, nós vamos ver que o sentimento é de profundo compadecimento. O texto fala que Jesus ficou profundamente compadecido. Jesus ficou tocado ao ver aquele homem necessitado. Outra questão de observação. Quando Jesus acabou o Sermão da Montanha e desceu, multidões o seguiram. O texto fala, né, aqui no verso 1, que quando ele desceu, multidões seguiram Jesus. Mas a pergunta é, multidões o seguiram, mas quem que foi curado? Quem foi a primeira pessoa a ser curada? O leproso que chegou, que se aproximou, adorando de joelhos. Então, multidões estavam seguindo Jesus, mas a primeira pessoa a ser curada, logo depois do Sermão da Montanha, foi esse homem com essa doença incurável naquela época. Outra pergunta de observação: qual expressão confirma a fé do leproso no poder de Jesus? Qual expressão que está no texto que confirma que ele tinha fé? Que essa pessoa, esse leproso, tinha fé. Tem uma expressão aqui que confirma que ele tinha fé. A resposta, meus irmãos, está aí no verso 2. Então, quando ele chega e fala assim, tendo se aproximado, adorou, dizendo, olha o que ele disse para Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Observe que ele não está perguntando, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar? Não, ele está afirmando, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então, essa frase comprova que esse homem tinha fé no poder de Jesus. Ele fala, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Né? Então, há uma confirmação da fé desse homem no poder de Jesus. O que Jesus mandou o leproso fazer em termos cerimoniais? Aí o texto fala que Jesus, profundamente compadecido, falou, eu quero, fica limpo, e curou o homem. E aí Jesus manda esse homem fazer alguma coisa. O que Jesus mandou o leproso fazer em termos cerimoniais? Está aí no verso 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então, Jesus falou, não conta para ninguém que eu te curei, mas vai lá, procura o sacerdote, faz a oferta devida, também para servir de testemunho às pessoas que você foi curado, conforme Levítico, capítulo 14. Então, lá no capítulo 14 do livro de Levítico, tem muitas orientações em caso de pessoas que tinham essa doença e que foram curadas. O que elas tinham que fazer? Procurar o sacerdote, fazer as ofertas, e aí depois elas seriam reintegradas à sociedade. Outro ponto aqui para nossa observação. Qual foi o sentimento de Jesus no caso da cura do criado do centurião? Então, tem esse primeiro relato do leproso, aí tem um segundo relato de cura. Então, Jesus desce da montanha e faz várias curas, cura muitas pessoas. Então, a primeira é o caso do leproso. O segundo caso é a cura do criado de um centurião, um oficial romano. Né? A pergunta é, qual que foi o sentimento de Jesus no caso da cura do criado? No caso do leproso, nós vimos que o sentimento dele foi profundamente compadecido. E no caso desse criado de um centurião, qual foi o sentimento de Jesus? Né? Está aí no verso 10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então Jesus ficou admirado com a fé daquele homem que não fazia parte de Israel, ele era um romano. Né? Ele não fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento, não era um judeu, um hebreu, era um homem romano. Tinha outra religião, mas ele demonstra uma fé. E Jesus fala, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como esta. Quando o centurião falou, não precisa ir lá, basta o senhor falar. O senhor tem autoridade. Então vejam que esses relatos aqui servem para confirmar o sentimento que a multidão teve com relação a Jesus na conclusão do Sermão da Montanha. Porque no final do capítulo 7, o texto fala assim, ó, porque ele,
Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, ou seja, o Sermão da Montanha, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, a multidão estava achando, esse homem realmente tem autoridade. Então, essas curas do capítulo 8, elas vêm para confirmar que aquelas multidões não estavam erradas, não. Jesus realmente tinha autoridade. E aí ele cura esse leproso, ele cura à distância esse criado de um centurião, né? Ele demonstra que realmente ele é o servo de Deus. Outro ponto aqui para a nossa observação. Você consegue perceber que em alguns casos a fé foi demonstrada por terceiros? Né? Nesse capítulo 8, que em alguns casos a fé da pessoa, a fé foi demonstrada por terceiras pessoas e não necessariamente pela pessoa que recebeu a cura. Observa aí o verso 8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, aqui o centurião está exercendo fé, mas o beneficiado é o servo dele. O servo não exerceu fé, foi o chefe, o centurião. Uma terceira pessoa exercendo fé. E também aqui no verso 16. No verso 16, chegada a tarde, diz assim o texto, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Então observe que esses endemoniados, eles foram levados por outras pessoas à presença de Jesus. Então o endemoniado não estava demonstrando fé. Quem estava demonstrando fé? As pessoas que levaram essas pessoas a ter um encontro com Cristo, né? Então a resposta é sim. Nós podemos observar que em alguns casos a fé foi demonstrada por outras pessoas. Outro ponto. O que é a sogra de Pedro, do apóstolo Pedro, né? Nesse momento aqui da história, Pedro, né? O que é a sogra de Pedro passou a fazer depois que foi curada? O texto fala que Jesus chegou à casa de Pedro e viu que a sogra dele estava com febre. E Jesus curou a sogra de Pedro. O que ela fez? O que ela passou a fazer depois que ela foi curada? Está no verso 15. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E aqui é a resposta da nossa pergunta. Ela se levantou e passou a servi-lo. Então, assim que ela foi curada, ela se levantou, a sogra de Pedro se levantou e passou a servir a Jesus. Última pergunta de observação. Jesus expulsou demônios e curou as doenças para cumprir qual profecia? Então, esse relato de cura cumpre uma profecia do Antigo Testamento. Qual é essa profecia? Resposta, Isaías 53. Isaías 53. Eu vou ler apenas um versículo de Isaías 53 para ilustrar, mostrar para os irmãos aqui. Isaías 53, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, aqui no capítulo 8, a gente vê o cumprimento dessa profecia de Isaías 53, que fala de um homem que seria chamado de servo de Deus, servo do Senhor, que traria cura, que traria alívio às pessoas. Então, Jesus está cumprindo a profecia do servo do Senhor de Isaías 53. Vamos para a segunda parte do nosso estudo, interpretação, que é o significado para aquela época. Primeiro ponto, as curas físicas e espirituais serviram para comprovar que Jesus era um homem poderoso, ou Jesus era um anjo, ou que Jesus era o servo do Senhor profetizado por Isaías. Nós já adiantamos essa resposta, né? Então, essas curas, elas serviram como um sinal, uma prova de que Jesus era o cumprimento de Isaías 53. E lá em Isaías 53, a profecia se refere a quem? A uma pessoa chamada de servo do Senhor. Ou seja, Jesus é o servo de Deus. O servo do Senhor é aquela pessoa que veio para servir, para tirar as dores, para tirar as enfermidades, né? Então Jesus não é apenas um homem poderoso, Jesus não é um anjo, Jesus é superior ao homem, superior aos anjos. Jesus é o servo do Senhor, profetizado por Isaías, principalmente no capítulo 53. Seguindo, esses relatos mostram a autoridade do servo de Deus somente sobre as doenças de pessoas que demonstram fé nele ou ensinam que sua autoridade é ilimitada, podendo purificar
curar e libertar, mesmo em situações diferentes? A resposta é que esse relato, capítulo 8, está nos ensinando que o servo de Deus, o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo tem autoridade ilimitada. Ele pode usar a autoridade dele, o poder dele, como ele quiser. Né? Não há limites para o amor de Cristo. Né? No caso da sogra de Pedro, a gente observa que não há relato da fé. Aqui o texto não fala que ela teve fé em Jesus. Fala que viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Você vê que o texto não fala, ó, ela teve fé em Jesus. Pode ser que ela tenha tido fé, mas o texto não nos diz isso. Não é necessário, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, ele pode curar mesmo quando a pessoa não tem fé, porque ele é poderoso, ele é todo poderoso, né? Outro caso aqui, ó, no caso do centurião, Jesus falou que iria curar o servo desse centurião antes da demonstração de fé do centurião. Antes da demonstração de fé. Observa aqui que no verso 6 diz assim, ó, Jesus, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião estava contando a história para Jesus, Jesus já o interrompe e diz, Jesus lhe diz, eu irei curá-lo. Observe que até esse momento o homem não tinha demonstrado fé. Tinha falado, só estava contando a história, que o servo estava doente. Jesus já fala, eu irei curá-lo. Depois é que ele demonstra fé e fala, o senhor não precisa entrar lá na minha casa. A demonstração de fé, nesse caso, ocorreu depois. No caso da sogra de Pedro, não há relato da fé da sogra de Pedro. E outro ponto aqui que nós podemos observar, ó, no final dos relatos, aqui do capítulo 8, Jesus curou endemoniados que não tinham condições de ter fé, porque a pessoa, numa situação dessa, ela não tem condições de demonstrar fé, porque ela não está com o domínio da sua consciência. E mesmo assim, essas pessoas foram levadas à presença de Jesus e Jesus curou. Então é um ponto para mostrar o poder ilimitado de Cristo. Outra questão de interpretação. Jesus pode curar. Como que Jesus pode curar? Jesus pode curar tocando, Jesus pode curar falando, Jesus pode curar tomando pela mão, usando somente palavras, pode curar pessoas que se aproximam dele em adoração, Jesus pode curar quem está longe dele, Jesus pode curar atendendo pedidos do próprio doente ou atendendo pedidos de representantes do doente. Jesus pode curar pela própria iniciativa dele, ou Jesus pode curar pessoas que estão conscientes da autoridade que ele tem, ou de pessoas que não estão conscientes da autoridade que ele tem. Em outras palavras, Jesus pode curar de forma ilimitada, como ele desejar. O leproso estava corretíssimo quando disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sim, se Jesus quiser, ele pode. E o último ponto aqui de interpretação. A reação correta após ser beneficiado pelo poder curador de Cristo é demonstrar gratidão. Essa é a reação correta. Demonstrar gratidão. A pergunta é, como que o leproso e a sogra de Pedro fizeram isso? Como que essas duas pessoas demonstraram gratidão a Jesus pela cura que receberam? O homem que estava doente, com lepra, como que ele demonstrou gratidão? Ele fez o que Jesus mandou fazer. Oferta de gratidão ao sacerdote. Vai mostrar ao sacerdote fazer a oferta que Moisés ordenou. Fez oferta de gratidão. Tem um outro texto paralelo que fala que ele também ele contou para muitas pessoas que tinha sido curado. Apesar de Jesus ter falado para ele não fazer isso. E aqui no verso 15 a gente observa, que nós já adiantamos também, que a sogra de Pedro, assim que foi curada, levantou e passou a servir a Jesus. Então, como que essas duas pessoas demonstraram gratidão? Fazendo a oferta de gratidão, servindo a Jesus. A gente vê gratidão por parte delas, dessas duas pessoas aqui no capítulo 8. E por último aqui, a terceira parte do nosso estudo, que é a aplicação, que é aquela pergunta assim, esses ensinos, como que eu posso colocar isso em prática na minha vida hoje, né? O que isso me ensina hoje? Esses relatos das curas que Jesus fez como sinal da autoridade dele. Isso aqui ajudou as pessoas a acreditarem nele e também confirmou que ele é o cumprimento da profecia de Isaías 53, o servo de Deus. Então a pergunta é a seguinte, a primeira pergunta de aplicação. O servo de Deus já veio ao mundo. Então, o servo de Deus, profetizado por Isaías,
quase 1000 anos antes de Jesus nascer, o servo de Deus já veio ao mundo. A questão é, você já teve contato com ele? Como tiveram essas pessoas do capítulo 8 aqui de Mateus? Essas pessoas tiveram contato com o servo de Deus, que é Cristo. Você já teve contato? Então é uma questão que você pode fazer a si mesmo. Eu já tive contato com o servo de Deus que já veio ao mundo cumprindo a profecia de Isaías 53, como esse homem teve, o centurião teve, a sogra de Pedro teve, muitas pessoas que estavam doentes aqui tiveram. Você já teve contato com ele, eu já tive contato. Então é uma questão de aplicação, de colocar em prática mesmo o ensino. Outro ponto, você tem fé na autoridade de Jesus? Você confia que ele pode curar tanto o corpo quanto a alma? Você sabe que essa cura completa, ela vai ocorrer na ressurreição final. Mas se Jesus quiser, essa cura já pode começar agora. Então, como Jesus tem poder ilimitado, as curas físicas, elas podem começar agora. Então, Jesus continua curando hoje, como ele fez no passado. A cura definitiva de todas as doenças acontecerá quando ele voltar e ocorrer a ressurreição das pessoas. Porque elas vão ressuscitar num corpo glorificado. Mas como ele é o servo de Deus e continua sendo o servo de Deus, a mesma autoridade que ele demonstrou aqui nessa história, ele tem hoje. Então, se ele quiser, ele pode te curar. Ele pode aliviar suas dores. Se ele se compadecer de você e for o desejo dele, ele pode intervir na sua história de forma milagrosa, poderosa. Outro ponto, você tem motivo para louvar a Deus por alguma cura, por alguma purificação ou libertação recebida do servo Jesus Cristo? Você tem algum motivo para agradecer, para louvar a Deus? Outro ponto, qual cura ou libertação você está precisando? Doença? Dor? Vício? Saiba, o servo de Deus tem todo o poder, toda a autoridade. Não há impossíveis para Jesus Cristo. Outro ponto, você tem se aproximado de Jesus com fé e em adoração, como o leproso se aproximou, acreditando nele e com aquela postura correta de adoração a Cristo, você tem se aproximado dele dessa forma. Você tem se aproximado de Jesus como o centurião romano se aproximou, intercedendo por outras pessoas, por pessoas da sua família, por exemplo. E por último, como a sogra de Pedro, você passou a servir a Jesus depois de ser curado por ele? Como leproso, o que você tem ofertado a Deus que te curou e te libertou? E por último, a reflexão para todos nós temos levado pessoas à presença de Jesus para cura e libertação, como as pessoas levaram aqui os endemoniados e as pessoas doentes no final desse texto que nós estamos estudando. Nós temos ajudado pessoas a terem esse encontro com Cristo. Concluímos aqui o nosso estudo. Que Deus te abençoe, que você possa refletir cada vez mais na palavra de Deus. Eu te convido a continuar conosco aqui no estudo indutivo do Evangelho de Mateus. Que Jesus continue te abençoando, te protegendo, te livrando, te curando. Essa é a nossa oração. Que todos tenham um final de semana abençoado e, se Deus permitir, na próxima semana queremos gravar mais um estudo indutivo do Evangelho segundo Mateus.